Estamos chegando com o Boletim Legislativo. Ótima tarde para você. Hoje, dia 30 de setembro de 2024. Pesquisa mostra que Brasil é o segundo país do mundo com mais roubo de cartões de pagamento. Vereadores aprovam um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar áreas públicas para permitir a prática segura de soltar pipas. E ainda, levantamento aponta que vale-refeição do trabalhador dura apenas 10 dias do mês. A gente abre essa edição com informação sobre um projeto aprovado pela Câmara que concede prioridade na realização de exames que exigem jejum para pessoas que têm diabetes. Viver com a diabetes é a realidade de mais de 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma dessas pessoas é Rebeca. A adolescente foi diagnosticada com tipo 1 da doença com apenas 10 anos. Pra mim foi um susto muito grande, foi uma revolta muito grande. Eu me achava diferente, né? Eu me achava, nossa, eu me perguntava por que fui eu? Porque tecnicamente fui eu. Com 7 bilhões de pessoas no mundo, eu fui ter logo essa doença. Quando uma mãe descobre o diagnóstico de diabetes tipo 1 do filho, alguns psicólogos relatam que é comparado a uma fase de luto. Nós passamos por todas as fases do luto. Da aceitação, da culpa, do entender. Então, assim, no início, até final de 2021, não foi fácil, né? Porque o diagnóstico vem diretamente como uma doença sem cura. Então, esse impacto que você tem que, ao longo, administrar. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue e garante energia para o organismo. Existem vários tipos da doença. O diabetes é uma doença que vai levar ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Os tipos principais são tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e existem outros tipos mais raros. A rotina do diabético exige o uso diário de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. No caso de Rebeca, o uso de uma bomba de insulina deixa o dia a dia mais prático. Mas ainda assim, é preciso cuidar da alimentação. A alimentação sempre mais equilibrada, né? É um fato. E o fato de termos que ter aprendido a contar carboidratos. Então, assim, todos, né? Eu, meu esposo. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso. A diabetes tipo 1 ela é uma matemática pura, matemática o tempo todo. Contar carboidrato, contar o fator de glicemia. Exames médicos para o controle da doença são comuns, mas alguns deles exigem jejum total. E para quem tem diabetes, a demora no atendimento para coletar o exame pode trazer prejuízos à saúde. Isso porque pessoas com a doença não devem fazer jejum maior que 8 horas. O principal risco que esses pacientes têm é de apresentar hipoglicemia, que é quando a glicose vai ficar baixa no sangue. E essa situação é uma situação que requer uma atitude imediata. Essa pessoa vai ter uma sensação de mal-estar, com a suadeira profunda, tremedeira, muitas vezes uma dor de cabeça, aumento da fome, irritabilidade. Para que ninguém enfrente esses problemas, a Câmara aprovou um projeto que vai garantir prioridade no atendimento de pacientes diabéticos que precisam realizar exames médicos com jejum total nos hospitais e clínicas de saúde da cidade. Isso é muito legal, é um direito deles, não tem que ser questionado, porque, como todas as doenças, né, mas, assim, vai trazer muita segurança, porque muitos diabéticos tipo 1, inclusive, eu já ouvi de mães falar assim, eu não levo por fato do jejum. Não, meu filho não aguenta o jejum, sendo que os exames são primordiais. Então, assim, é muito nota 10 para esse projeto de lei. Para a Rebeca, que convive com a doença há 3 anos, o direito à prioridade ao realizar os exames em jejum vai ajudar não só ela, como todas as pessoas com diabetes. O jejum ele é um momento muito arriscado na vida de um diabético, sabe? Eu sinto bastante tontura e eu sinto bem zonza, me sinto bem zonza, meio como se eu tivesse doente, sabe? Tivesse com uma febre. É bem comum esses sintomas. A sensação de desmaio eu sinto quando a minha glicemia ela tá ficando bem baixa. Ela começa a cair, eu começo a sentir esses sintomas. Então, é meio que crucial ter essa lei
para facilitar mais a nossa vida, sabe? Porque já é uma coisa bem difícil, a gente ter que conviver com isso, pensar que a gente tem uma parte do nosso corpo que não funciona. Então, a gente ter pelo menos essa lei de a gente pensar, não, eu sou prioridade, eu tenho esse direito pela minha doença, pode melhorar, às vezes até, melhora até a nossa saúde mental, que a gente pensa, nossa, eu tenho essa doença, eu sei, mas pelo menos eu sei que eu tenho direitos em algumas coisas. A gente fala agora de um problema grave que provoca muita dor de cabeça, o roubo de cartões de pagamento. Segundo especialistas, o crime tem acontecido principalmente no ambiente digital. E de acordo com uma pesquisa feita por uma empresa que presta serviço de conexão com a internet em rede privada, o Brasil é o segundo país do mundo com mais informações vendidas na chamada Dark Web, que é uma rede usada para a prática de atividades ilícitas. Em 2022, João passou por um grande susto. Depois de um show, ao fazer uma compra, não percebeu que o cartão de crédito havia sido trocado no momento do pagamento. Quando se deu conta, altos valores já tinham sido gastos pelos criminosos. Quando fui comprar o refrigerante, eu dei meu cartão para a pessoa. Nesse momento ele falou que estava dando algum problema na máquina e ele precisaria testar de novo. Nisso ele foi lá, passou a maquininha, devolveu o cartão para mim. Fui para casa, estava esperando com meus amigos dentro do Uber, começou a chegar várias mensagens que tinha sido aprovado várias compras. Eu fui ver no aplicativo, bloqueei já naquele momento o cartão e fui ligar para a dona do cartão. Nisso que eu liguei, eles pedem as informações do cartão. Fui ver no cartão, estava com o nome de outra pessoa. Aí que eu percebi que eles pegaram e trocaram meu cartão naquele momento. O roubo de dados é um crime que vem crescendo de forma alarmante. De acordo com pesquisa global realizada por uma empresa que presta serviço de conexão com a internet em rede privada, mais de 600 mil cartões tiveram informações vazadas e vendidas na Deep Web em todo o mundo. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking, com mais de 39 mil ocorrências. A maior parte dos golpes acontece através do meio digital. A nossa vida virou digital, o nosso trabalho é digital, a nossa diversão, muitas vezes, o entretenimento é digital, os nossos estudos, e essa nossa presença online fez com que os criminosos e as quadrilhas criassem métodos cada vez mais sofisticados para clonar dados dos nossos cartões. Afinal, o Brasil é um dos países que fica mais conectados à internet. Em média, 9 horas por dia, nos tornando um prato cheio para esses criminosos. A fraude nas informações geralmente acontece quando cybercriminosos instalam arquivos infectados nos dispositivos das vítimas. Quando instalado, ele coleta informações sensíveis, como dados de login e senhas de cartões de créditos. Arquivos infecciosos que entram nos nossos dispositivos, seja no seu computador, seja no seu celular, que tem ali algumas finalidades, como capturar tudo que você digita no seu teclado, e aí a gente está falando de login, senha e números de cartão de créditos, e também alguns malwares específicos para conseguir os dados do seu cartão, o nome, o código de verificação e a data de validade. Esses programas podem entrar em ação por meio de e-mails fraudulentos, mensagens de SMS ou até pela utilização de portas de USB públicas comprometidas. Nós estamos falando de fóruns na internet que não estão vinculados, aplicativos de troca de mensagem. Infelizmente, essas bases com cartões de crédito são vendidas de forma muito acessível. Para se prevenir dos crimes no meio digital, alguns cuidados devem ser tomados, como suspeitar de mensagens do banco que pedem dados pessoais, ofertas tentadoras de descontos ou premiações em dinheiro com valores altos. Essa não é uma prática comum dos bancos. Eles não entram em contato com seus clientes pedindo dados. Então, se a pessoa recebeu algum e-mail, alguma mensagem de WhatsApp suspeita, algum telefonema, deve entrar imediatamente em contato com a instituição financeira para verificar a veracidade dessas informações. Ao perceber que foi vítima de um golpe, é fundamental agir rapidamente. Informe o banco, bloqueie os cartões e troque todas as senhas das contas. Existem mecanismos
específicos para isso, como é o caso do MED, Mecanismo Especial de Devolução, onde a instituição financeira ela opera o bloqueio dos valores que foram indevidamente subtraídos. Mas para isso precisa do boletim de ocorrência e precisa comunicar à instituição financeira imediatamente. É possível também procurar os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON. E, em último caso, procurar um advogado de sua confiança e entrar com uma demanda judicial. Depois do prejuízo, João redobrou o cuidado. E na hora da compra, sempre verifica as informações antes do pagamento. Fiquei muito mais esperto, principalmente em lugar que tem muito público ou que vou passar. Eu prefiro acompanhar a compra, prefiro não largar o meu cartão na mão de outra pessoa. É isso, é preciso ficar atento e desconfiar sempre das mensagens que a gente recebe para não ficar no prejuízo, né? E outra medida que deve fazer parte do nosso dia a dia é buscar informações sobre o Código de Defesa do Consumidor, até para exigir que os nossos direitos sejam respeitados. E aqui no Boletim, a gente conta com a ajuda de especialistas no quadro Seu Direito. Hoje, nós vamos saber o que diz a legislação em relação à contratação de serviços de transporte. Oi, pessoal, tudo bem? Chegou a hora do quadro Seu Direito. Aqui a gente conta com a ajuda de especialistas que esclarecem as normas que regem as relações de consumo. E hoje o assunto é a contratação de táxis, aplicativos de transporte e serviços de entrega. O que a legislação garante aos consumidores nesses casos? E os prestadores de serviços, que regras devem seguir? Qual é o seu direito? O consumidor ele sempre tem direito à informação clara e precisa do serviço contratado. No caso de transportes de aplicativos não é diferente. Então o consumidor ele tem direito de saber o preço estimado, o tempo de percurso, de receber um veículo em boas condições de uso e até mesmo o motorista deve estar habilitado para oferecer aquele tipo de serviço. Em relação aos serviços de entrega, os direitos são basicamente os mesmos. Se houver a entrega de um produto com defeito ou diferente do adquirido, o consumidor sempre terá o direito de pedir o cumprimento da oferta, o abatimento no valor ou até mesmo a substituição do produto. Se caso o problema não for resolvido, aí realmente terá que procurar tanto o PROCON quanto um advogado de sua confiança para requerer eventuais indenizações na justiça. Nos 6 primeiros meses desse ano, São José dos Campos registrou 426 acidentes com pipas enroscadas na fiação, que deixaram 14 mil moradores sem energia elétrica. E, infelizmente, esse não é o único risco da brincadeira. O uso do cerol na linha, que é aquela cola cortante, pode provocar ferimentos graves e até mesmo a morte de pedestres e motociclistas. Por isso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar áreas públicas para permitir a prática segura de soltar pipas. Olhos atentos no céu e lá estão elas, as pipas. Quem cresceu brincando nas ruas já deve ter empinado muitas por aí. Soltar pipa faz parte da vida do Pedro desde a infância. A paixão é tanta que ele ajudou a criar até um grupo de pipeiros. Nossa equipe, a nossa tradição, a nossa união começou ali na época de pandemia, foi onde a gente pôde se reunir novamente. Então, teve uma situação pandêmica, todo mundo se recorda. Nesse período, quando voltou a abrir algumas coisas, a maioria das atividades era ao ar livre. A prática esportiva foi uma boa opinião pipa, porque é uma prática que você consegue praticar ao ar livre, não precisa estar grudado com ninguém, o seu pipa está distante de você, então foi uma brincadeira que casou legal. Mas soltar pipas sem responsabilidade pode se tornar um perigo. Isso porque a linha e a própria pipa podem atingir redes elétricas e causar acidentes. O ideal é que se busque locais livres, né, áreas sem interferência de rede elétrica, porque quando uma pipa fica presa na rede elétrica, ela pode gerar curtos-circuitos, né, até mesmo rompimento de cabos, além da interrupção de energia para vários clientes, né, que pode ser escolas, casas, comércios, pode ter o risco desse curto-circuito vir a romper um cabo e gerar um acidente mais grave, né?
Pensando em solucionar o problema, a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a criação de pipódromos na cidade, que são áreas públicas exclusivas para soltar a pipa de maneira segura. O objetivo é promover lazer para os amantes da prática e também eventos anuais, como ações educativas e campeonatos. Com a criação dos pipódromos, a tendência é que haja uma redução dos acidentes envolvendo pipas. Somente no primeiro semestre deste ano, a EDP, concessionária de energia de São José dos Campos, registrou 426 ocorrências envolvendo pipas enroscadas na fiação. Mais de 14 mil moradores da região sofreram com a falta de energia. Toda vez que tem uma ocorrência, uma pipa fica presa na rede e gera um curto-circuito, um desligamento, é necessário deslocar uma equipe até o local, que poderia estar fazendo um serviço de manutenção preventiva, por exemplo, para fazer a remoção dessa pipa e restabelecer o fornecimento de energia e garantir a segurança da população. Então, existe um consumo do recurso que poderia estar fazendo realmente melhorias na rede e está ali fazendo a limpeza da rede, nesse caso de remoção de pipas. Para informar a população sobre os cuidados e responsabilidades na hora da diversão, o projeto inclui ainda no calendário oficial de festas e comemorações do município a Semana Educativa de Conscientização para a Prática Segura de Soltar Pipas, realizada no mês de dezembro. É um mês que a gente está no início de um período de férias. E o período de férias ele demanda uma quantidade maior, porque tanto o pai se programa para tirar férias com o filho, quanto o filho também está em casa ali e depende muitas vezes do pai para trazer para um espaço assim. Então o mês de dezembro ele é um mês muito importante para essa campanha. Mas temos que deixar bem claro na campanha que a proibição em si não é uma questão de proibição, é uma conscientização para que as pessoas venham para áreas abertas, venham para áreas onde não vai ter impacto para ninguém, para que a gente possa praticar a nossa prática esportiva tranquila. Para o Pedro, soltar pipa é mais do que uma diversão. Virou uma atividade profissional e até uma fonte de renda. A missão dele e do grupo de pipeiros, os Moleque Cresceu, é fazer com que a prática seja valorizada e reconhecida como esporte. Isso é uma prática que a gente precisa exaltar muito. Ela movimenta tanto o comércio que tem famílias que vivem somente disso, que depende da pipa para a sobrevivência. Então, assim, quando a gente fala, nossa, o cara vende só uma pipa ali, você acha que pouco? Não, nós estamos falando de muito dinheiro aqui. Por que nós estamos falando? Porque a gente compra vários artigos para isso, e além dos artigos que a gente compra para poder fabricar a pipa, a gente ainda compra os artigos para poder estar aqui no domingo, que é o nosso churrasquinho, que é a nossa alimentação, a nossa bebida aqui. Então tudo isso está movimentando também o comércio da região. E com mais apoio e consciência, a expectativa do Pedro é que os pipódromos ajudem a incentivar a prática na cidade. E assim, São José vai ganhar ainda mais pipas para colorir o céu. Nosso assunto agora é o valor do vale-refeição. Você considera que a quantidade que o trabalhador recebe é suficiente? Pois é, uma pesquisa feita por uma empresa de benefícios mostra que o saldo só garante alimentação para 10 dias do mês. Se o prato vai ser bem servido ou não, vai depender do dia. Com a comida cada vez mais cara, comer fora de casa fica mais difícil. O Ibrahim, por exemplo, almoçava em restaurantes todos os dias, mas os preços ficaram salgados demais. Agora, teve que mudar o hábito. Escolhe produto da época, frutas da época, certo? E faz em casa 3, 4 vezes por dia da semana e uma vez por semana aproveita. Realidade que desafia quem encontra no restaurante a solução para o horário de almoço. É que o vale-refeição do trabalhador brasileiro dura em média 10 dias, segundo o levantamento feito por uma empresa global de benefícios. Nessa hora, cada um faz o que pode. A Kátia, por exemplo, tenta um revezamento. Almoça algumas vezes fora, outras em casa. Acho que 2 vezes por semana tá ótimo. Passa caber no orçamento, né? Isso, cabe no orçamento.
Considerando o preço médio de R$ 51,61 para uma refeição, o valor médio para cobrir 22 dias úteis do mês deveria ser de R$ 1.135,42. O valor é 110% mais alto do que as empresas costumam oferecer, que é de R$ 540,55. Aqui em São José, o preço médio de uma refeição é de R$ 50,25. Esse valor leva em conta o prato principal, uma bebida para acompanhar, nesse caso um suco de laranja, uma sobremesa e também aquele cafezinho para finalizar. São muitos itens, mas o que pesa mesmo na balança é a inflação. Esse economista explica que os constantes ajustes nos preços praticados pelo mercado tornam o produto final cada vez mais caro. Ela vem corroendo, né, o nosso dinheiro, a inflação, os juros altos, né? Então, o nosso dinheiro ele passa a perder o valor, né? Perder o poder de compra, aonde o vale-refeição ele tende a diminuir, né? A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não tem uma previsão legal específica para o vale-refeição. O economista explica que o benefício pode ser oferecido pelas empresas de forma voluntária ou conforme acordos coletivos. Né? Se você for consultar hoje na nossa CLT, né, não é obrigação do empregador dar um vale-refeição, né, para o empregado, salvo que se houver aí uma convenção coletiva com o sindicato da categoria. Né? Aí, feito isso aí, adquirindo esse benefício, passa a ser um direito adquirido do empregado. Porém, ele não tem essa obrigação, né? Então aí fica mais difícil ainda, né, para o empregado, né? Para evitar todo esse cálculo, tem quem encontre outras soluções. A Bruna e a Rose, por exemplo, têm uma rotina corrida. Por isso, tem o micro-ondas como forte aliado no trabalho. Com a praticidade das marmitas, elas economizam tempo e dinheiro. Comer na rua não foi bom, né? Não tive êxito comendo na rua. E daí a gente optou mesmo, tanto financeiramente quanto para a saúde, comer a marmita. Saiu bem mais barato, bem mais em conta. Sem comparação financeiramente e também em relação à saúde, né? Que a gente não sabe do jeito que a pessoa fez a comida e tudo mais, então eu acho que tanto o financeiro quanto para a saúde. É isso, né? A gente vai equilibrando as contas, um dia come fora, no outro faz em casa e assim a gente consegue equilibrar o orçamento. Vamos conferir agora as vagas de emprego abertas do PAT nesta segunda-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, açougueiro desossador, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de embalador, ajudante de padeiro, ajustador mecânico de manutenção, alinhador de pneus, assistente de vendas, atendente de balcão, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, atendente de mesa, atendente do setor de hortifruti grangeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de agricultura, auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de pedreiro, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar de técnico eletrônico, balconista de açougue, borracheiro auxiliar, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de cozinha, chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, confeiteiro, conferente de controle de produção, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista, eletricista de manutenção em geral, encarregado de obras, encarregado do setor de embalagem, engenheiro de produção, garçom, instalador de sistemas fotovoltaicos, instalador de som e acessórios de veículos, manicure e pedicure, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico de máquinas pesadas, monitor de recreação, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista de ônibus urbano, oficial de manutenção predial, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo,
operador de vendas, padeiro, pedreiro, pintor de veículos, polidor de automóveis, servente de pedreiro, técnico em segurança do trabalho, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, vendedor interno, zelador e zelador de edifícios. Ainda há vagas para a pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Famílias registradas no Cadastro Único do Governo Federal, que estão inscritas em programas sociais, terão acesso automático à tarifa social da Sabesp. A gente vai entender melhor como funciona o benefício com o repórter João Delfino, que traz as informações para a gente. Boa tarde, João. Oi, Fran, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente no Boletim Legislativo. Hoje eu estou aqui na Sabesp porque agora a gente teve algumas mudanças sobre a tarifa social e a tarifa vulnerável. Elas mudaram foram determinadas depois de uma revisão das tarifas da Sabesp. Mudaram algumas coisas sobre essas duas tarifas. Para explicar para a gente, eu estou aqui com o Leandro Ribeiro, que é gerente comercial da Sabesp aqui do Vale do Paraíba. Leandro, boa tarde para você. Fala para a gente então o que são, né, as tarifas sociais e vulneráveis, né? Tem uma diferença entre elas. Boa tarde. Boa tarde, João. Exatamente. São benefícios tarifários concedidos pela Sabesp com a anuência da agência reguladora para aqueles clientes que estão em situação vulnerável ou necessitam de uma tarifa menor. Então, o cliente que desejar solicitar o benefício tarifário, primeiramente ele tem que fazer o registro no Cadastro Único do governo. Então, ele deve procurar o CRAS da sua cidade e comprovar a situação. Dependendo da faixa de valor de renda por pessoa da família, então a Sabesp fará a concessão dessa tarifa, que é feita automaticamente, dependendo do cliente já ter o cadastro único. Então agora a mudança que tem essa relação entre o Cadastro Único e a Sabesp, né? E aí, para a gente diferenciar a tarifa social com a vulnerável, tem uma questão de até R$ 218 por pessoa de família e tem outra também que é meio salário mínimo, né? É mais ou menos por aí? Exatamente. O cliente ele vai ao CRAS, daí comprova sua renda familiar. Aqueles que estiverem no que é chamado de faixa 1, que é uma renda de até R$ 280 por pessoa da família, então ele terá o benefício da tarifa vulnerável. E aquele que estiver entre R$ 280 e meio salário mínimo por pessoa, então ele tem direito à tarifa social. E essas tarifas, então, elas são com uma espécie de desconto, vamos dizer assim, para o cliente? Isso, são tarifas mais baixas comparadas às tarifas residenciais comuns. E aí, então, para solicitar, tem que ir até o CRAS e comprovar. Isso teve uma mudança, né? Como você disse, antes o cliente tinha que vir até aqui a Sabesp, agora não precisa mais. Perfeito. Antes o cliente deveria vir à agência da Sabesp e comprovar a sua situação social. A Sabesp faria uma vistoria, então era um procedimento um pouco mais complicado. Agora não, simplesmente ele faz o registro no Cadastro Único no seu CPF, se estiver o mesmo CPF no Cadastro Único e na conta, então automaticamente no próximo mês a Sabesp já vai conceder o benefício da tarifa. Perfeito, Leandro. Obrigado pelas suas informações aqui pra gente. Importante, então, essa mudança que teve. Então, agora a relação direta com o Cadastro Único para essas tarifas, tá bom? Volto com você no estúdio. Fran. Tá certo, João. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente confere agora como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã, na previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a tarde será de muito sol, sem nuvens no céu. A máxima esperada é de 32 e a mínima será de 15. Para amanhã, terça-feira, o tempo segue parecido como hoje, com muito sol durante todo o dia e com possibilidade de garoa ao amanhecer. A máxima esperada é de 34 e a mínima de 18. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e você pode rever as reportagens do nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!